Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Hoje é o segundo aspecto, né, da nossa roda de cura, que é o Pai. O Pai simbolizando o poder, né? O Pai que simboliza a força que nós temos, mas que muitas vezes nós não nos apropriamos dela. O Pai é um arquétipo, né? É uma figura muito poderosa no imaginário coletivo. Tem várias qualidades e funções importantes. Carl Jung, né, o psicólogo suíço, ele popularizou o conceito de arquétipo. E pai é um dos principais arquétipos do ser humano. Nós sempre procuramos o arquétipo pai. Só que é um arquétipo que, nesse momento da humanidade, está muito. Está perdendo a força. Né? O arquétipo do pai, do masculino, né? O arquétipo do poder. E com o tempo que vai passando, talvez seja esse momento da humanidade, o pai perde essa força do positivo e cai no negativo. O pai significa a proteção, a segurança, ele significa o chefe da família, a autoridade, a disciplina. O sol é o arquétipo pai. O arquétipo pai, ele simboliza aquele que está à frente. Jesus simboliza o arquétipo pai, assim como o sol. A sabedoria, a orientação, muitas vezes os oráculos, né, é aquele que guia os filhos através dos desafios da vida, que dá força ao filho, que ensina o filho a lutar, ensina o filho a ter energia, né, disponibilidade para ter a força. É aquele que treina o filho para que ele supere a vida, para que ele supere os desafios que a vida apresenta. Ele também é um provedor, né? É, é aquele que é visto como aquele que traz o alimento. Ele traz para a mãe fazer. Ele traz o alimento e a mãe prepara. Então, o pai e a mãe são dois aspectos super importantes. Ele também é provedor dos recursos financeiros, materiais, é aquele que dá condição da casa funcionar. É aquele que sai da casa e traz a organização, traz o dinheiro, traz a manutenção, traz os aspectos materiais. E a mãe organiza dentro da casa. A mãe é que gera, que transforma aquilo em maior proporção. Então, um exemplo, o pai traz a carne e a mãe faz, corta, faz os bifes, faz um prato delicioso. E o filho espera que o pai e a mãe cuidem deles. É cada um no seu caminho. Já os aspectos positivos do pai também, que é visto como negativo quando é exagerado, é o autoritarismo, porque isso em excesso torna esse pai um controlador. Então, o pai é aquele que provê, o aspecto exagerado é aquele que controla, é aquele que não deixa, não dá espaço para você exercer quem você deseja ser. Ele lhe ensina a lutar, se estiver em equilíbrio, mas é aquele que não deixa você levantar-se contra ele. Então, o respeito ao pai seria muito importante também, aprender a respeitar pai e mãe, né? A gente fala que o filho que não respeita a mãe, ou que não tem a mãe como matriarca, aquela poderosa, aquela que sustenta a casa, que mantém a casa organizada, esse ser nessa criança ou esse jovem, ele não vai prosperar. E aquele que não respeita o arquétipo pai, que não tem esse pai como exemplo, ele não vai ter poder da palavra, o poder de transformar, o poder de também ser um pai, o poder de suprir aquela casa com filhos. Né? Ele perde isso. Outro aspecto negativo do pai é a questão da distância emocional. Algumas vezes a figura do pai
ela sempre se mostra distante. A mãe está com os filhos brincando e o pai está numa sala, trabalhando, fazendo alguma coisa, ou está fora de casa, nunca está em casa, porque a preocupação do pai é manter a casa organizada financeiramente, então tem a preocupação dele com essa harmonia, e para isso, às vezes, ele tem que ficar só. Mas esse é um aspecto negativo, onde o pai nunca está com a mãe e o filho juntos. Ele está sempre distante. Então, se você focar nesse aspecto pai, é assim que você vai levar a sua vida, sempre distante da família e daqueles que são importantes para nós. Então, é importante desenvolver o aspecto positivo e modular o aspecto negativo desse arquétipo, que tanto mães como pais, ou seja, homens e mulheres, podem ter o aspecto pai também muito introjetado dentro de si. Muitas mulheres hoje são os pais, muitas mães solteiras são os pais daquela casa. Elas, além de ter o papel de trazer o material, elas também têm um papel de organizar. Então, são dois papéis que uma mãe ou um pai também pode exercer o papel de pai e de mãe também, mas isso desorganiza o sistema interno daquele ser, né, que está em desenvolvimento. E quando isso acontece, toda necessidade que eu tenho de me colocar num lugar que não é meu, ou que não deveria ser meu, eu causo uma distorção, primeiro em mim e depois no outro à minha volta. Então, não seria normal, não é que não seria normal, não seria saudável 100% um pai ser pai e mãe, ou uma mãe ser mãe e pai. Mas o que estamos vendo é o arquétipo pai deturpado. É aquele pai que gera uma criança e sai de cena e fica só mãe. Mas por que isso acontece? Por que nós estamos vivendo essa realidade? É. Aqui é uma conversa, aqui ninguém. Eu não quero dizer que isso é certo nem errado, é apenas uma percepção, para que a gente possa pensar sobre isso, pensar sobre esse aspecto, aonde eu perdi o meu poder, que o pai é o poder. Aonde está esse poder dentro de mim? O que aconteceu na minha família que a minha mãe assumiu o papel de mãe e pai ao mesmo tempo? Ou meu pai assumiu o papel de pai e mãe ao mesmo tempo? Aonde tem distorções? Aonde tem distorções dentro de mim? E eu? Onde está a minha força de prosperidade da mãe e do poder de pai? De criar, de transformar a minha vida, de, de ter palavra, força na transformação. São esses aspectos que nós estamos trazendo hoje aqui, para curar esse aspecto pai, que todos nós temos, tanto homens como mulheres, mas que às vezes estão distorcidos ou estão desorganizados. No mundo que nós vivemos hoje, existem muitas crenças negativas contra o pai, muitas crenças negativas contra o aspecto masculino. E isso gera uma desorganização, isso gera uma falta de poder interno. Sistemicamente, isso nos tira a força para vivermos uma vida com dignidade, uma vida com organização, com criação e com crescimento. Então, temos que aprender a organizar esses aspectos, né? Os mitos, as lendas, os deuses, os patriarcas como Zeus, né, na mitologia grega, personagens dos santos, daquele que chega e constrói, Davi que venceu Golias, o grande, né? Então, esse aspecto do pai herói, tem até uma música, né, Meu Pai, Meu Herói, que nós às vezes perdemos. Estamos perdendo, cada vez mais estamos perdendo esse aspecto do pai herói. Mas é um arquétipo. É importante entender que é um arquétipo, não é o pai, não é o homem, mas é a força
desse homem que organiza a família e que não está acontecendo isso como antigamente acontecia. Estamos cada ano que passa, e passa muito rápido, o tempo está passando cada vez mais rápido, estamos perdendo a força desse arquétipo pai. E eu convido a gente a pensar um pouco nisso. Aonde eu posso resgatar essa força do pai que existe dentro de mim? Como está a humanidade hoje em relação a essa questão do pai, do arquétipo pai? Onde está Deus como pai na sua vida? Não existe para mim, não existe uma resposta para essas perguntas, mas existe um questionamento que é interessante que a gente sinta ele e a gente coloque na nossa vida essa, essa percepção para podermos nos organizar em relação a esse arquétipo pai. Então, eu queria agora abrir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que eu trouxe para cá, nesse momento, né? A Glaucia também entrou na sala agora, estou vendo Glaucia agora. Tudo bem, Glaucia? Boa noite. Então, Claubeto, o que é que É, você acha do que eu falei? eu tenho percebido que a movimentação da recuperação, ou da reintegração do sagrado feminino, ele tem, de alguma maneira, prejudicado esse processo. Porque eu vou citar aqui um exemplo, né, de um amigo que foi participar de um trabalho terapêutico, e lá chegando, ele fez a inscrição, era online, quando ele chegou lá, ele foi meio que cancelado. Ele era o homem, o único homem. E era a mulher disse assim para ele, né, que estava organizando. Não, mas a gente colocou lá bem descrito que ia trabalhar o sagrado feminino. Aí ele disse, mas eu também tenho o sagrado feminino. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? É que quando você exalta, né, muito uma das energias ou um dos arquétipos, você acaba entrando em desequilíbrio. Eu acho que a coisa, ela funciona com equilíbrio, entendeu? Então, assim, quando a gente observa uma movimentação intensa em que tentam elevar o sagrado feminino na intenção de diminuir o sagrado masculino, ou seja, pai e mãe, você está em desequilíbrio, entendeu? Aí eu acho que Uhum, sim, cada um tem seu papel, e a gente tem que entender que esse papel tem sua importância. E a gente observa na atual caminhada humana, tem muito disso, né? Está havendo aí uma competição por pelo pódio, né, pelo poder, quando, na verdade, o trabalho deveria ser a harmonização, equilíbrio entre as duas forças. Então, o arquétipo pai tem a sua importância, como o arquétipo mãe também tem sua importância. Então, o ideal seria que os dois caminhassem juntos, senão que elevasse um em detrimento do outro, entendeu? Então, infelizmente, eu tenho observado isso muito, né? Tem, essa coisa está muito intensa. Sempre tem essa coisa, não, a gente está trabalhando sagrado feminino, a gente está. Não, não existe o sagrado feminino. Existe o sagrado feminino e o sagrado masculino. Existe o arquétipo pai e o arquétipo mãe. E eles têm que dar juntos. Então, por exemplo, eu tenho meu lado masculino e meu lado feminino. E uma mulher também tem o lado feminino e o lado masculino. E a gente trabalha juntos para poder viver em harmonia. Aí eu acho que em uma das suas falas, né, tem essa observação que parece que esse arquétipo do pai ele está em conflito por conta dessas, dessas guerras aí, desses conflitos que estão ocorrendo. E isso não é bom, porque se a proposta é a harmonização, é equilíbrio, é paz, então era para estar todo mundo crescendo junto. Foi quando o rapaz, né, quando foi participar desse processo lá, chamando, sei lá o quê, aí foi quando ele disse, assim, a mulher disse, não, olha, você fez inscrição, pode participar. Estava lá bem descrito que era o sagrado feminino. Aí ele disse, mas eu tenho meu lado feminino também. Eu tenho meu lado sagrado masculino e meu feminino. Então ele disse que ele já tinha feito, né, o pagamento, ele teve que ficar lá. Mas ele sentiu toda essa dificuldade, né, de harmonização. Então, assim, e tem muito a ver com essa questão aí dos arquétipos. Eu acho que o arquétipo pai
ele tem seu poder como arquétipo, mas seu poder, mas na atualidade da caminhada humana, pelo menos, é o meu olhar, eu posso estar errado, posso estar completamente errado, mas nessa tentativa de exaltar o sagrado feminino em detrimento do sagrado masculino, aí você cria uma discrepância, um desequilíbrio, uma desarmonia, e você não vai encontrar a paz que você está buscando, porque o caminho é o caminho do meio, o caminho é do equilíbrio. E isso só vai ser possível quando a gente trabalhar os dois lados, né? O sagrado feminino, o sagrado masculino, o arquétipo pai e o arquétipo mãe. E obrigado, Roberto. E Glaucio, o que é que você poderia nos contribuir com sua sabedoria sobre esse aspecto? É interessante, né? Tem aquele negócio, isso é coisa de homem, é coisa de mulher, né? E, Uhum. e o que que eu percebo, né? Que meu pai, ele era muito assim, cuidadoso com os filhos, para ensinar as coisas da vida com a sabedoria que ele tinha. Mas ele não tinha aquela questão do abraço, né? Do carinho, né? A época é diferente, né? Mas assim, a forma, hoje eu entendo, né, que a forma como ele tinha o cuidado com a gente era de proporcionar coisas para a gente ter uma infância saudável. Então, eu percebo isso. E quando minha mãe precisava fazer alguma coisa, ele ia ajudar na cozinha, né? Quando ele se aposentou, a louça era ele que lavava. Então, assim, ele participava, mas a figura de autoridade era ele. Ele só olhava assim, nem fazia olhar, não precisava nem dizer nada, né? Porque se a gente desobedecesse, ia apanhar, né? Então, eu apanhava, ficava de castigo. Era uma outra forma, né, de educar. E uma coisa interessante que eu já, assim, já fiz muito tipo de terapia, psicoterapia, e eu lembro uma vez que a psicóloga disse, ela trabalhava com a bioenergética, né? Para eu trabalhar a raiva que eu sentia do pai. Eu disse, não, eu não sinto raiva do meu pai. Ela começou a estimular, né, a parte corporal e tal. E aí foi quando eu percebi que tinha muita coisa que meu pai não deixava eu fazer e ficava com raiva dele, né? Mas essa questão, assim, eu percebo também, assim, que atualmente, por exemplo, aí meus irmãos, eles já têm uma forma diferente, né, do que meu pai fazia. Meus filhos também, meus filhos são donos de casa, assim, de fazer comida, lavar roupa, cuidar, que eu sempre ensinei. E isso não tira de forma nenhuma nem a autoridade e nem a masculinidade deles. Aí eu, Sim. assim, tenho essa percepção. E outra percepção que eu tenho, que eu vejo, que eu fico assim, todo mundo fica, como falou, né, do feminino, da mulher, eu digo, e meus filhos, quem vai cuidar? Eu, que tenho que orientar como é que ele vai lidar com a masculinidade dele e ter o zelo pela mulher, né, nos relacionamentos, como lidar com isso. Então, eu percebo que hoje em dia, o pessoal mais jovem, muitos estão sem saber esse papel, né, essa Sim. divisão. E eu, por exemplo, eu aqui em casa, eu subo escada, subo no telhado, troco lâmpada, né, eu só não faço, eu só contrato alguém para fazer se o serviço é muito pesado. Então, eu faço o serviço que seria de homem. E eu adoro ferramenta, assim, é impressionante. Vou num lugar, uma loja, assim, estou eu lá na prateleira de ferramenta para conhecer. E eu sempre tive o lado yang meu mais forte, meu lado masculino. Ele sempre foi mais forte do que o feminino. E interessante que quando eu coloco, mudo o calçado, né, coloco uma bota, eu me sinto mais feminina do que quando eu estou com salto alto. É interessante. Interessante. Assim, É,
a mudança, né, na cabeça, assim. Sim. Eu também percebo de ser mais olhada e vista quando eu estou no meu momento, assim, mais feminina. Mas eu noto que eu sou, assim, meio que um tiranossauro Rex, saio, tipo assim, bora, 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 sai do meio, deixa eu fazer, não espero, né? É interessante. E aí, o que que acontece? Eu atraía relacionamentos com homens, mas não são femininos, nem afeminados, mas assim, eu tinha mais autoridade, né? O Uhum. meu lado masculino, e eu também não sabia me colocar no lugar. E uma coisa que me ajudou a me deixar ser conduzida num relacionamento foi fazer aula de dança de salão, porque eu queria competir, né? Queria a pessoa na dança me levar, opa, né? E aí fiquei com ele. Tem essas características, né? De controlador e tudo. Então, tem as duas coisas, né? Da mulher que assume. Aí o pessoal dizia, ah, você se separou, agora vai ser pai e mãe. Eu digo, eu sou só a mãe. Pai é o pai. Aí, mesmo sem ter muito conhecimento, assim, sistêmico, essas coisas, eu já dizia isso, né? Então, essa é a minha percepção, né? De como é que está o masculino, o pai em si, né? Mas a gente, assim, honrar o pai, né, e ser grata a ele pela vida, né, que eu recebi. E aí isso faz diferença digamos, em seguir minha vida, né, e me curar dos traumas, né, que ocorreram. A minha visão é essa. E tem até um documentário, acho que tem no YouTube, A Máscara em que Você Vive, que fala exatamente da masculinidade, do machismo, né? Uma pesquisa que fizeram e um documentário dos Estados Unidos, mostrando os homens, né, que cuidam sozinho das crianças, mostrando todo esse lado assim de como isso não é muito visto, né, Sim. psicologicamente e emocionalmente. Então, é isso que eu sei. Ok, Glauco, obrigado aí. Contribuiu bastante aí para nossos pensamentos aí, para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Tem mais uma pessoa aqui no grupo, Socorro, se ela quiser falar alguma coisa sobre o pai, o arquétipo pai, esteja à vontade, Socorro. Gostaria de falar? Acho que não. Opa, gostaria. Pode falar, Socorro. É que seu microfone está desligado. Se eu consigo ligar aqui o microfone dela. Não consigo ligar o microfone dela. Ok, só explanando um pouco mais sobre o pai, né? É isso que vocês falaram aí, cada um tem sua percepção do masculino, do pai, né? Dessa Ah, energia masculina. Pode falar, Socorro. boa noite. Faz muito Boa tempo que eu noite. não entro no grupo. É, eu vou falar assim um pouco do que eu entendo, né? Do que eu peguei. Ah, falar da figura pai, como foi para mim, é isso? Isso, o arquétipo pai. Como é que você vê o arquétipo pai hoje na sua vida? Quais são suas experiências positivas e negativas desse arquétipo com você? Olha, positiva, foi o lado muito generoso dele, né? Foi um homem muito generoso, muito trabalhador. E o lado negativo foi a bebida.
ah, né? Mas que não diminuiu, né? Essa admiração, né? Mas da mãe é para falar também? Não, só do pai. Hoje o arquétipo é o pai. Pois é, isso eu trouxe para mim também, né? Como vivência de vida, né? Sim, ok. Mas é isso, no momento eu vou ficar aqui escutando. Ok, obrigado, Socorro. Eu que agradeço. Então, o arquétipo pai e o arquétipo mãe são arquétipos ainda muito confusos na cabeça das pessoas, porque elas julgam o arquétipo pelo ser humano. E o ser humano não é o arquétipo. Nós somos homens e mulheres se colocando em papéis. E o pai é um arquétipo muito difícil de se colocar como pai, como ele pede. Né? O pai que é cuidador, mas ao mesmo tempo deveria ser gentil, deveria ser visto como alguém que eu posso contar, que eu posso chegar e abraçar, que ele pode me dar um carinho, que ele pode me dar um beijo, que ele pode colocar a mão na minha cabeça, me falar palavras bonitas, né, de não só de motivação para a vida, mas de motivação para a família também. Geralmente nós seguimos os pais por exemplo, né? Nós não seguimos o pai porque ele pediu para nós seguirmos, ou porque ele nos ensinou isso de uma forma consciente. Mas nós aprendemos pelo que nós vimos, né? A gente vê, a gente percebe, a gente repete. Nós somos seres que repetimos padrões. Então, o arquétipo pai deve ser mais bem compreendido, como o arquétipo mãe também, mas hoje é o arquétipo pai. Então, vamos hoje nos organizar em relação a esse arquétipo, como a Gota falou, né, que a terapeuta falou que ela tinha raiva do pai, né? Ela conscientemente não tinha, mas internamente, fisicamente, claro que existe muita raiva de pai e de mãe, porque nós queremos fazer coisas e eles não nos deixam para nos educar. Coisas que eles acham que nós não deveríamos fazer, mas a criança sente sim raiva, medo, a criança sente tristeza, a criança sofre, mas é o momento dela, é o arquétipo dela naquele momento. Por não entender que pai e mãe querem nos educar. Aí já é um outro aspecto, mas nós temos sim dentro de nós raiva e aspectos até de medo deles, em alguns momentos. E é interessante que a gente se aproprie disso de uma forma positiva, né? Que nós possamos ter a memória deles não apenas como algo criado por mim, porque é pai e mãe, eu tenho que respeitar. Não, eu tenho que estar bem com isso para poder externar também para a minha vida, para poder ter essa força e esse poder que vieram deles. E muitas vezes nem eles mesmos sabiam que tinham essa força e que tinha que nos dar, nos ensinar a usar. E nós aprendemos por inconscientemente, nós não aprendemos, raramente aprendemos conscientemente com os pais a usar a força deles para guiar nossa vida. Então, hoje vamos fazer uma meditação em relação ao pai, a harmonização com esse arquétipo também muito incompreendido por todos nós. Alguém quer dizer mais alguma coisa antes de começarmos? Ok. Então, vamos lá. A aguinha, interessante. Então, vamos ficar numa posição confortável, coluna ereta. Vamos começar observando a respiração, observando o ar que vai entrando e saindo, os dedos, mudrar, as pernas.
Observe o ar que vai entrando, o ar que vai saindo. Vamos tomando consciência do ato de respirar, tomando consciência dos pés, das pernas, dos joelhos, das coxas, dos quadris, da região pélvica, do estômago, do tórax, das mãos, braços e ombros. Vamos tomando consciência do pescoço, do queixo, da boca, do nariz, dos olhos, da testa, do couro cabeludo. Agora toma uma respiração profunda, enche bem o pulmão de ar e solta lentamente. Outra respiração profunda, enchendo bem o pulmão de ar e solta lentamente. Outra respiração profunda e solta lentamente. Agora repita mentalmente comigo. Divino Criador, divina fonte criadora de tudo que existe. Somos todos um. Eu te amo, obrigado. Eu te vejo e te sinto. Eu me conecto com o seu divino coração, fonte inesgotável de energia, de abundância, de poder, de amor, de bondade, de verdade, de beleza, de justiça, de inteireza. Somos todos um agora. Eu me entrego para o amparo do alto. Eu me ofereço para servir ao bem maior. Eu permito que a minha consciência se regenere e se conecte com o alto e com todos os seres de luz. Nesse momento, eu ativo meu canal de cura. Isso. Agora eu te convido a fazer uma visualização. Imagine aquela grande caverna e você entra nesse lugar, uma caverna enorme, com um piso dourado. E você vai caminhando nesse lugar e vai percebendo que existem pessoas ou seres que estão aí com você. Esses seres lhe transmitem muita energia positiva, muita energia de felicidade. E você percebe que respira mais feliz agora. Respira mais contente. E você caminha na caverna até o final, onde você encontra 7 degraus descendentes. E você pisa no primeiro degrau para descer a escada e aparece o nome Pai. Acende o nome Pai para você. Observe o que você sente quando você recebe o nome Pai. Respire, absorvendo esse nome, Pai. Observe o que o seu corpo sente. Dê mais um passo para baixo, no segundo degrau, e aparece o nome, meu Pai, minha primeira experiência. Meu Pai, minha primeira experiência.
e veja o que surge na sua mente. Apenas observe e sinta. Sinta no seu corpo a sua primeira experiência com seu pai. Dê mais um passo para baixo, para o terceiro degrau, e vai aparecer o nome. Meu pai, o amor da minha vida. Meu pai, o amor da minha vida. Veja o que você sente quando ouve essa palavra e lê esse nome. Meu pai, o amor da minha vida. Isso lhe traz felicidade? O que é que seu corpo pede nesse momento? O que você sente? Meu pai, o amor da minha vida. Você desce mais um degrau, o quarto degrau, onde aparece escrito: meu pai, meu professor. Meu pai, meu professor. Observe o que você sente com essas palavras. Que pensamento vem para você? Meu pai, meu professor. Respire conscientemente e vá sentindo. Você desce mais um degrau, onde aparece: meu pai, as minhas mágoas. Meu pai, as minhas mágoas. Veja o que isso representa no seu corpo. Respire. Mais um passo para baixo, o sexto degrau, onde aparece o nome: meu pai, meu protetor. Meu pai, meu protetor. Veja o que você sente quando ouve isso. Quais são suas percepções? Meu pai, meu protetor. Você desce mais um degrau para o sétimo degrau, onde você lê: meu pai, a figura masculina da minha vida. Meu pai, a figura masculina da minha vida. Veja o que você sente com essas palavras. Meu pai, a figura masculina da minha vida. E o próximo passo, você está agora em um jardim muito grande. Do lado esquerdo, você encontra muitas flores, flores verdes, amarelas, vermelhas, brancas, rosas. Um rio, uma cachoeira, muitas árvores. Do lado direito, você vai encontrar um banco de gesso e o seu pai, sentado, vestido de branco, olha para você, abre os braços e você corre em direção a ele. E à medida que você vai se aproximando, você vira uma criancinha de 4 anos de idade. Ele te abraça
um abraço forte e amoroso. E ele fala para você assim: meu filho, minha filha, estava te esperando aqui. Te esperei muito, mas ainda bem que você chegou. Meu filho, minha filha, eu quero que você saiba que eu te amo muito. E tudo que eu fiz foi para o melhor. Foi tentando melhorar nossa vida. Toda dor que eu lhe causei, me devolva, é minha. Eu nunca quis te magoar. Eu nunca quis te fazer sofrer. Mas eu sei que eu fiz. Mas a dor e o sofrimento eu peço de volta. São meus. Eu sou seu pai. E sempre vou ser seu pai nessa vida. Eu te coloquei no mundo. Por isso te peço perdão. E quero que você receba a minha força, que eu trago de gerações passadas e passo para você. Eu quero que você vença a vida. Essa força eu te dou para que você se harmonize com o seu poder. Use com responsabilidade. Eu quero que você leve com você as minhas lembranças boas, o meu amor. O amor que eu tenho no meu coração é seu, minha filha, meu filho. Você é muito especial. Eu sou seu pai. Abrace seu pai agora, bem, um abraço bem apertado. Reconheça esse homem. Reconheça que ele teve dores, sofrimentos, que essa força que talvez ele tenha passado, que essa arrogância que muitas vezes ele tenha passado para você, ou mostrado, foi por necessidade, por fraqueza. Foi para tentar mostrar que ele podia fazer, que ele era capaz. Sinta essa energia passando para você, essa energia de força, de potencial. Enquanto você respira, vá sentindo isso. Sinta o coração dele pulsando, você com a cabecinha dele, a sua cabecinha no coração dele. Ele vai respirando, você sente o coração dele batendo e essa força vai para você. E agora você olha nos olhos dele e mentalmente diga o que você quiser para ele. Fale tudo que você precisa falar para ele agora. Fale do seu amor por ele, ou fale das suas mágoas. Fale do que seu coração estiver cheio. Resolva isso agora. Agora, ele te pega nos braços
e te leva até o rio. E vocês tomam um banho juntos, limpando tudo que deve ser limpo do passado e das impressões que existiam. Esse banho representa a pureza, a limpeza, retirar as máscaras, o arquétipo. Depois desse banho de rio, vocês estão limpos, vocês começam a sorrir, a brincar. Vocês vão até o banco novamente e ficam sentados sorrindo, olhando ao redor por um tempo. E você fala para ele: papai, meu pai, eu vou ter que ir embora agora, mas eu vou voltar. E dá um abraço bem apertado no seu pai. E você percebe que esse abraço dispara o seu coração, uma luz que vai lhe conectando com todos os seres desse lugar. Essa força poderosa e curadora que agora você exala, emana para todos, você agradece a seu pai por ter acionado isso em você. Você dá um beijo nele, se despede e começa a se afastar. E ele fala: minha filha, meu filho, venha me ver mais. Eu estarei sempre aqui te esperando. Lembre-se que eu sou seu pai nessa vida. E nessa vida eu sempre serei. Vá em paz, vá com Deus. Você se afasta e você vê os 7 degraus que você vai subir agora. E cada degrau que você sobe, o seu coração se acende mais. Essa luz se fortalece mais dentro de você. 1 degrau, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está na caverna. Nessa caverna, a sua luz fica tão clara, tão luminosa, que toda a caverna se acende. E agora você vai receber algumas pessoas que você vai ajudar a curar a vida delas. Imagine as pessoas que você gostaria que estivessem ali com você. Filhos, netos, esposas, maridos, amigos, inimigos também. E eu vou colocar algumas pessoas nesse lugar também. Enquanto você faz esse trabalho de cura, que é dando que se recebe. Você cura e é curada e é curado. Receba essas pessoas na caverna agora.
Agora receba em sua caverna Clauberto Castro, Gláucia Lima, Socorro e Francisco Genuíno Souza Júnior. Receba em suas cavernas emanando essa força de cura, de harmonia, de amor universal, amor incondicional. Agora emane essa força para a sua cura. Qual é a sua cura? Qual é a sua cura? Está feito. Está feito. Está feito. Agora sai da caverna, vá para a luz solar, receba essa luz em todo o seu corpo e agradeça por esse momento. Faça uma pequena oração de gratidão por esse momento tão especial. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. Que assim seja. Agora eu vou contar de 1 a 5 e vamos todos abrir os olhos, voltando para a sala. 1, observa a sua respiração. 2, tome consciência do seu corpo. 3, tome consciência dos sons à sua volta. 4, mexa os seus pés, seus dedos das mãos. Pode mexer seu corpo, se espreguiçar. E 5, olhos abertos, voltando para o momento presente, com essa força, com essa energia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas de volta. Sei que depois de uma viagem dessa, para algumas pessoas é difícil até falar. Se alguém quiser dizer alguma coisa antes de terminarmos, um comentário da sua experiência ou não, esteja à vontade. Ok. Então vamos encerrar nosso encontro.
Obrigado mais uma vez, Gláucia, Alberto, Socorro. É muito especial estar com vocês. Sim, vai ajudar a dormir bem, com certeza. A todos nós, né? Vamos dormir hoje maravilhosamente bem. Então, até a próxima quarta. Se Deus quiser, e Ele quer, tenho certeza. Fique com Deus. Beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.